Olá, galerinha aí do 8º ano, voltando aí na resolução dos exercícios da segunda semana, páginas 10 a 15, da apostila do Sistema Cajamar de Ensino. Tudo bem? Continua no assunto fatoração, ou seja, transformação em multiplicação. Fatoração tem tudo a ver com multiplicação e divisão. Tudo bem? Então, o exercício 11... nós vamos resolver nessa aula o 11, o 12 e o 13, tudo bem? O exercício 11 está nos pedindo as expressões seguintes são, ou seja, ele já está falando que são trinômios quadrados perfeitos. Fatore cada uma delas. Diferente do exercício 10, que ele estava pedindo para nós analisarmos, né? Se elas são ou não trinômios quadrados perfeitos. E caso fossem, né? Nós tínhamos que fatorá-las. Neste caso aqui, o exercício já está dizendo que cada um desses 6 itens são trinômios quadrados perfeitos, né? Então, ele está pedindo para fatorar. Então, como que nós vamos fatorar? Primeiro, né, nós vamos analisar o primeiro termo, o terceiro termo e os sinais. Nesse caso aqui, como todos os sinais são positivos, né? São positivos, então aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir parênteses aqui, mais fechar parênteses e elevar ao quadrado. Ah, professor, mas eu já posso fazer isso? Pode, porque ele está falando que são trinômios quadrados perfeitos. Então, nós vamos olhar para o sinal, vamos abrir parênteses, deixar os espaços aqui para nós colocarmos os dois termos, né? E elevar ao quadrado. Qual é a raiz quadrada do x ao quadrado? É x. Qual é a raiz quadrada do 16? É 4. Tudo bem? Então, nós temos aqui quadrado, quadrado. Mas, que nem nós fizemos lá no exercício 10, eu vou pegar o coeficiente que está acompanhando o x quadrado aqui, que é o 1, porque aqui nós temos 1x ao quadrado. Então, eu vou pegar o 1 vezes... Qual é a raiz quadrada do 16? A raiz quadrada do 16 é 4. Então, eu vou multiplicar o 1 pelo 4. 1 vezes 4, 4. Agora eu vou pegar esse 4 aqui e vou multiplicar por 2. Vou dobrar ele. 2 vezes 4, 8. Opa, chegamos no 8 aqui, ó. Então, essa expressão aqui, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. E já sabemos quem que nós temos que colocar aqui. A raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do terceiro termo. Tudo bem? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a fatoração desse trinômio quadrado perfeito aqui é x mais 4 ao quadrado, ou o quadrado da soma de x com 4. Tudo bem? Aqui na letra B. A letra B é semelhante à letra A. O que está diferente? O que está sendo diferente aqui? Essa subtração aqui. Então, ao contrário daqui que eu tinha tudo soma, então eu já posso colocar uma soma aqui, aqui eu tenho uma subtração. Então, eu vou abrir parênteses, menos, e elevar ao quadrado, né? Ao invés de colocar o sinal de mais, eu coloco de menos, por conta desse sinalzinho de menos aqui. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 16 é 4. Tudo bem? Então, a fatoração desse trinômio fica o quadrado da diferença de dois termos, ou x menos 4 ao quadrado. Tudo bem? Agora, vamos para a letra C. A letra C, nós temos aqui como coeficiente do x quadrado, o 4.
Tudo bem? Porque aqui nós temos 4x ao quadrado. Aqui nós tínhamos um só. Aqui nós temos 4. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar a raiz quadrada desse 4 aqui, que é 2. Aqui eu tirei a raiz quadrada do 1 que estava aqui, é o próprio 1. A raiz quadrada desse 4 é o 2. Qual é a raiz quadrada do 25? É o 5. 2 vezes 5, 10. Vou pegar esse 10 e vou dobrar ele. 2 vezes 10, 20. Opa! Chegamos nesse 20 aqui, ó. Tudo bem? Então, já sabemos quem são os elementos que vão dentro dos parênteses. A raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do terceiro. E qual é o sinal que vai dentro do parênteses? O sinal de menos. Quando nós temos menos e mais, é o sinal de menos que vai lá dentro. Quando nós temos só adições, é a adição que vai lá dentro. Então, eu abro parênteses. Menos. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 25 é 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o produto da diferença de dois termos nos leva a esse trinômio aqui. Ou 2x menos 5 elevado ao quadrado nos leva a esse trinômio aqui. Tudo bem? Letra D. Muito semelhante à letra C. Tem um quadrado perfeito aqui. Tem um quadrado perfeito aqui. Tem um quadrado aqui. E aqui eu tenho um sinal de menos. Então, eu vou abrir parênteses. Menos. E elevar ao quadrado. Tudo bem? Vou tirar a raiz quadrada desse 9, que é 3. Tudo bem? Vou multiplicar pela raiz quadrada do 4, que é 2. 3 vezes 2, 6. Vou pegar esse 6 e vou dobrar ele. 6 vezes 2, 12. Ó, chegamos nesse termo do meio aqui. Então, essa aqui é a forma da gente descobrir, né, se esse trinômio é quadrado perfeito ou não. Nós só estamos fazendo aqui, não há necessidade, porque ele já está falando o que é, né, só para ter uma ideia. Então, a raiz quadrada do 9 é 3, a raiz quadrada do A ao quadrado é A, e a raiz quadrada do 4 é 2. Então, aqui vai ficar 3A menos 2 elevado ao quadrado, tudo bem? Essa é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Letra E. A raiz quadrada do A ao quadrado é A, e aqui eu tenho uma raiz quadrada também. Então, o coeficiente que está acompanhando o A ao quadrado é o 1, tudo bem? Porque aqui nós temos 1A ao quadrado, aqui nós tínhamos 9, 9A ao quadrado, aqui nós só temos 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada desse 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Vou pegar esse 1 e vou dobrar ele. 1 vezes 2, 2. Ó, o 2 é igual a esse 2 aqui. Então, como aqui é sinal de menos, menos, abro parênteses, elevo ao quadrado. A raiz quadrada do A ao quadrado é A. A raiz quadrada do 1 é 1. Então, fica A menos 1 ao quadrado, ou o quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Agora, o item F, né? Temos um quadrado perfeito aqui, temos um quadrado perfeito aqui. Sempre que tem uma multiplicação de um quadrado perfeito por um outro quadrado perfeito, todo esse monômio aqui vai ser um quadrado perfeito. E aqui nós temos um quadrado perfeito também. A raiz quadrada do 121 é 11. A raiz quadrada do 1 é 1. 11 vezes 1, 11.
Vou pegar esse 11 e vou dobrar ele. 11 vezes 2, 22, que é o que nós temos aqui, né? E notem que aqui nós temos tudo sinal de adição. Então, eu vou abrir parênteses e sinal de mais. A raiz quadrada do 121 é 11, a raiz quadrada do m ao quadrado é m, e a raiz quadrada do 1 é 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos 11m mais 1 elevado ao quadrado, ou o quadrado da soma de dois termos. Tudo bem? Esse é o exercício 11. Vamos fazer o 12. O exercício 12, né? Nós temos aí 16b elevado à sexta menos a elevado à quarta. Aqui nós temos uma pequena pegadinha, né? É muito comum nós, alunos, né? Aqui nós temos a diferença de dois números. Achar que eu só posso fatorar esse número se aqui estiver elevado ao quadrado e aqui ao quadrado, né? Mas eles estão, né, na verdade, elevados ao quadrado. Nós vamos precisar fazer uma transformação aqui. Se vocês lembrarem lá da outra aula que eu falei, um número elevado a um expoente par, ele é um quadrado perfeito. Um número elevado a um expoente par, ele é um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Eu posso transformar aqui, vou tirar a raiz quadrada desse 16, que é 4, né? Eu vou escrever esse 16, eu posso escrevê-lo como 4 ao quadrado vezes b elevado a 3, né? Elevado ao quadrado, menos a elevado ao quadrado, elevado ao quadrado outra vez. Tudo bem? Aqui, o que nós vamos fazendo? Utilizando regrinha da potência, né? Então, ó, o 4 ao quadrado e o b que estava elevado à sexta, elevado ao quadrado. Ficou b elevado à terceira elevado ao quadrado. Se eu quiser sair daqui e voltar para cá, eu conservo a base e multiplico os expoentes, porque aqui eu tenho potência de potência. Então, agora eu tenho dois números elevados ao quadrado. Como esse 4 está elevado ao quadrado e esse b ao cubo está elevado ao quadrado, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar entre parênteses, né? E elevar ao quadrado aqui fora. É uma outra propriedade. Menos a ao quadrado elevado ao quadrado. Agora eu tenho a diferença de dois quadrados, né? Então, aqui, como eu tenho a diferença de dois quadrados, eu posso escrever isso aqui como 4 vezes b ao cubo mais a ao quadrado vezes 4 vezes b ao cubo menos a ao quadrado. Tudo bem? Então, eu posso fatorar esta expressão a aqui, né? Essa expressão a desta forma aqui. Tudo bem? Agora, fazendo aqui o item B, né? No item B, nós temos aqui um quadrado perfeito aqui, um quadrado perfeito aqui e um quadrado perfeito aqui. A raiz quadrada desse 25 aqui é 5. A raiz quadrada desse 4 é 2. 5 vezes 2, 10. E se nós dobrarmos o 10, 2 vezes 10 vai dar o 20, né? Então, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui vai ficar, abro parênteses, como tudo é adição,
vai ficar, abro parênteses, eleva ao quadrado. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de m ao quadrado é m. A raiz quadrada do 4 é 2. Então, a fatoração dessa expressão aqui é 5m mais 2 ao quadrado, ou o quadrado da soma desses dois termos. Aqui, eu também tenho, né, no item C, um quadrado perfeito vezes outro quadrado perfeito. E aqui eu tenho um quadrado perfeito também, apesar de estar em forma de fração, aqui eu tenho um quadrado perfeito no item C, né? Porque se nós pensarmos, ó, a raiz quadrada, eu vou fazer aqui em cima, a raiz quadrada de 1/9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 9. Tudo bem? E a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada do 9 é o 3. Então, a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Então, aqui nós temos o quadrado, um número quadrado perfeito. E nesse caso aqui, nós vamos tirar a raiz quadrada do 25, né? Como aqui nós temos um sinal de menos, nós vamos abrir o parênteses, vai ficar a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. Como aqui nós temos um sinal de menos, menos. Menos quem? A raiz quadrada de 1/9, que nós sabemos que é 1/3. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, fica 5a menos 1/3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora o exercício 13. O exercício 13 está pedindo, né? Fatore, né? Transforme numa multiplicação no maior número de fatores possíveis, cada um dos polinômios. Esse carinha aqui, como nós fizemos aqui em cima, trabalhamos com potenciação, né? Mexemos aqui na potenciação, é o que nós vamos fazer aqui também, né? Apesar daqui o a não está elevado ao quadrado, toda letra, né? Ou todo número elevado a um expoente par, ele é um quadrado perfeito. Então, nós podemos aqui, eu vou reescrever esse a como a elevado ao quadrado menos 1. E olha o que nós temos agora, a diferença de dois quadrados, porque o 1 elevado ao quadrado, né? O 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Então, olha o que nós vamos fazer. Então, aqui, pelo exercício que nós fizemos lá no o exercício 9, nós temos que a diferença de dois quadrados, eu abro parênteses, né? A raiz quadrada de a ao quadrado elevada ao quadrado vai ficar a ao quadrado mais 1 vezes a ao quadrado menos 1. Tudo bem? A diferença de dois quadrados fica o produto da soma pela diferença de dois termos. Porém, o que ele está falando aqui, ó, fatore no maior número de fatores possíveis. Se nós repararmos esse parênteses aqui, ó, nós temos a diferença de dois quadrados. Tudo bem? Então, nós vamos ter que fatorar esse carinha aqui também. Então, aqui vai ficar, né? Aqui vai ficar a ao quadrado mais 1 vezes a diferença de dois quadrados o primeiro é o a mais 1 vezes a menos 1. Então, essa daqui é a fatoração dessa subtração aqui. Então, ela vai ficar a ao quadrado mais 1, né? Vezes a mais 1 vezes a menos 1. Tudo bem?
A gente precisa tomar cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Tudo bem que nem aqui não está totalmente errado o aluno fazer até aqui. Está fatorada, mas aqui, ó, é possível fatorar ainda. Então, foi o que nós fizemos aqui. Nesse caso aqui, toda letra elevada a um expoente par, ela vai ser um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o mesmo ali. E aqui eu tenho menos outro quadrado, que o 81 é quadrado. Então, aqui eu vou pegar o A elevado a 10 elevado a 2. 10 vezes 2 é 20. Essa expressão aqui é essa mesma aqui, né? Aqui nós estamos usando a propriedade da potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Menos 81. Então, aqui vai ficar, da mesma forma que nós fizemos aqui, aqui nós temos, né, a diferença de dois quadrados, aqui vai ficar A elevado a 10 mais 9 vezes A elevado a 10 menos 9. Né? Então, ó, da mesma forma, um número elevado a um expoente par, né, que aqui é 10, tá aparecendo um 6, mas é um 10. O número elevado a um expoente par, ele é um quadrado perfeito, menos 9, que é um quadrado perfeito. Então, aqui vai ficar A elevado a 10 mais 9 vezes A elevado, né? Esse 10 aqui eu posso transformá-lo em 5 elevado ao quadrado, menos 9. Então, esse parênteses aqui, eu vou transformar em algo parecido com isso aqui. Então, aqui vai ficar A elevado a 10 mais 9 vezes A elevado a 5 mais 9 vezes A elevado a 5 menos 9. Por quê? Menos 3, perdão. Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada aqui. É menos 3 aqui. Tudo bem? Então vai ficar A elevado a 5 mais 3, A elevado a 5 menos 3. Aqui no 81, né? Eu acredito que essa daqui nós vamos ter que fazer lá na parte de trás da folha. O 81 é um quadrado perfeito e o A elevado à quarta, nós já sabemos que nós podemos escrevê-lo dessa forma aqui. Então, aqui vai ficar, ó, o 81 vai ficar 9 ao quadrado vezes A ao quadrado elevado ao quadrado menos 1. Como esses dois termos aqui estão elevados ao quadrado, né? É praticamente o que nós fizemos aqui, ó. Tudo bem? Quando nós passamos para esse parênteses aqui. Então, aqui eu posso ter 9 vezes A ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9 como aqui nós temos o quadrado, a diferença de dois quadrados, aqui vai ficar 9A elevado ao quadrado mais 1 vezes 9A elevado ao quadrado menos 1. Porém, aqui nós temos a diferença de dois quadrados. Tudo bem? Porque o 9 vezes A ao quadrado menos 1, esse primeiro termo aqui é quadrado perfeito. Esse aqui também. Então, aqui vai ficar 9A ao quadrado mais 1 vezes
Tirando a raiz quadrada de 9A ao quadrado, vai ficar 3A. Mais 1 vezes 3A menos 1. Então, essa daqui é a fatoração desse binômio aqui. Agora, para fazer essa daqui, eu vou virar aqui a folha. Nós temos lá 625, né? Menos a quarta. Isso, 625 menos a quarta. Essa é a letra D. Nós temos aqui um quadrado perfeito e aqui também. Fatorando 625, né? Que é 625. Dá para dividir por 5, 125. Dá para dividir por 5, 25. Dá para dividir por 5, 5. Dá para dividir por 5, 1. O 5 está multiplicando ele 4 vezes. Então, aqui vai a 625. Então, no lugar desse 625 aqui, eu vou colocar 5 à quarta menos a quarta. Esse 5 à quarta, nós temos todo número elevado a um expoente par, é um quadrado perfeito. Todo número elevado a um expoente par é um quadrado perfeito. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 ao quadrado elevado a 2 menos a ao quadrado elevado a 2. Essa é uma propriedade da potência, como já falamos antes. Conserva a base 5 e multiplica os expoentes. Conserva a base A e multiplica os expoentes. Então, aqui eu tenho, né? 5 ao quadrado mais a ao quadrado vezes 5 ao quadrado menos a ao quadrado. Só que aqui nós temos uma diferença de quadrados, né? E como aqui nós temos uma diferença de quadrados, então aqui vai ficar 5 ao quadrado mais a ao quadrado vezes 5 mais a vezes 5 menos a. Tudo bem? A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então, é ela que aparece aqui. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, é ele que aparece aqui. Esse 5 aqui, eu posso escrevê-lo como 25 mais a ao quadrado vezes 5 mais a, né? O 25 eu estou escrevendo aqui ao quadrado, né? 5 ao quadrado, o a eu repito, 5a menos 5a. Essa daqui é a fatoração do 625 menos a elevado à quarta. Então, é isso aí, pessoal. O exercício 11, 12 e 13. Grande abraço.